notícia. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Jornalista, radialista, comentarista, curandeiro, cozinheiro, pai de santo, pastor, padre ortodoxo e coroinha. Muito bem, Henrique Mestre de cerimônias. Bom dia, Edmar Silva. Edmar Silva. Todo mundo em Anápolis conhece essa chamada. Fala aquela coisa, dá um bom dia animado aí. Aí, bom dia dela é de rádio FM, já aquela clássico, sabe? Para ouvir e entender, existem vários tipos de FM, né? FM popular, FM jovem, né? O FM jovem é aquele que o cara fala gritando. Olha, estamos começando mais um, né? A da Kellen já é aquele FM adulta, né? Que toca música adulta. Então, assim, muito bom dia, você está ligado aqui na Mais FM, uma alegria muito grande. Ali falou que alegria não, já é mais... Não, mas fala assim, olha, é um prazer receber você na nossa frequência de qualidade, ou de classe, né? Bom dia. Isso, aqui você ouve agora Tony Bennett. Muito bem, é um dia muito bom, né? Uma quarta-feira ensolarada. Um dia agradabilista cidade de Anápolis. Na chuva, mas... Né? Você que nos ouve, que não é de Anápolis, saiba, você está perdendo, porque o dia está ótimo aqui. Isso. Futebol, né? Santos empata com Independiente. Jogando fora pela Libertadores de América, jogando fora, conquistou um empate. Conquistou um empate sem gols é um bom resultado, né? Por mais que seja clichê isso aí, é verdade, porque é muito duro encontrar o Independente lá em Avejaneda. Isso. Né? Agora, tem a Série B, que teve muita coisa importante, mudança na tabela. Dá uma olhada na Série B enquanto eu abro lá o Goiás recebeu o São Bento, né? O Goiás recebeu o São Bento nesta terça-feira no Estádio Olímpico para mostrar sua boa fase, que sua boa fase não é passageira. Apesar das dificuldades em romper a marcação da equipe paulista, o Alviverde mostrou efetividade diante do seu torcedor e acabou vencendo pelo placar de 2-1. 2-1. Com isso, o grande resultado foi que, além dos 3 pontos, conseguiu pular para a terceira colocação. O Goiás estava no Z4, chegou a estar na zona de rebaixamento para a Série C, agora está em terceiro lugar, somente atrás do CSA e do Fortaleza. Fortaleza que está desde o início, né? Está liderando. Fortaleza que ontem perdeu, inclusive, para o CRB. Mas outro goiano também entrou em campo, jogando fora, indo lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, o estádio Julite Coutinho, não é isso? O nome não, Julite Coutinho eu confundi aqui, mas o Brinco de Ouro da Princesa é. E o Atlético Goianiense perdeu para o Guarani por 2-0. E aí deu uma despencada. O Vila Nova também jogou ontem e empatou jogando fora com o Sampaio Correia. E hoje? Sampaio Correia do Maranhão, né? O Vila Nova, o torcedor colorado, viu cenas de filme repetido. O Vila Nova mostrou a esterilidade do seu ataque e terminou mais uma partida sem abertura de placar. Então é isso aí, né? 0-0. E você quer jogo hoje?
Hoje tem jogo. Se você quiser, hoje vai tem ter. Vários, né? Hoje tem o São Paulo, hoje tem o líder do campeonato que vai até Paraná para enfrentar o Paraná, o lanterna do campeonato, né? Ou seja, possibilidade aí do São Paulo vencer e conquistar mais 3 pontos, ampliando a sua liderança. Temos ainda a Chapecoense, que recebe o Atlético Paranaense, né? Também pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia vem embalado, vem jogando bem, vem jogando bonito, vem jogando certinho e recebe o vice-líder, que é o Internacional. Pela Copa Libertadores da América, nós ainda temos Campeonato Brasileiro, vamos seguir aqui, Sport e o América Mineiro. Temos também um jogão que a Calenconha não vai querer perder, que é Palmeiras e Botafogo. Quem tem dúvida que o Palmeiras vai dar uma atropelada no Botafogo, jogando em casa ainda? Também pelo Campeonato Brasileiro, completa esta rodada aí, o Fluminense contra o Corinthians e o Grêmio, que recebe o Cruzeiro num jogão de bola. Muito bem. E as notícias do esporte, então, né? Hoje tem bastante jogos aí, o pessoal apaixonado pelo futebol tem agenda cheia hoje à noite. Só para a gente completar, vamos falar amanhã, só para reforçar, o Flamengo só entra em campo amanhã e pega o Vitória jogando em casa, e o seu clube Atlético Mineiro recebe o Galo Mineiro, recebe o Vasco, também a chance de dar uma saraivada. O Vasco completou 120 anos ontem. O Vasco tem uma trajetória interessante nos clubes brasileiros, né? E nos clubes do Rio, obviamente. O Vasco foi o primeiro clube do Brasil a admitir jogadores negros na sua história. Você veja que não existiu uma época no Brasil, né? E futebol era coisa recente, né? Com tudo na vida. Tudo que era bom se fazer na vida, só brancos poderiam fazer. E, além disso, o Vasco tem outra conquista interessante. Foi o primeiro clube a ter uma líder de torcida organizada, uma mulher, à frente de uma torcida organizada. Então, o Vasco tem esses marcos de pioneirismo e atravessa, nos últimos anos, uma fase muito triste para ver um time, né, da história do clube Regatas Vasco da Gama. É o vice de sempre, nosso, mas nós gostamos, né? Porque se fecha o Vasco, o Flamengo vai gozar quem? Um grande abraço à nação vascaína. Muito bom. Ok, vamos às notícias do dia. O UOL traz aqui como manchete principal, e o G1 também, a pesquisa Datafolha, segundo a UOL, e o Datafolha fez pesquisa no dia 20 e 21, portanto, uma pesquisa quentinha, né? Anteontem e ontem, e Lula lidera com 39%, e no cenário sem Lula, quem está à frente é o Jair Bolsonaro com 22%. Ou seja, Lula continua liderando, né? E essa nova pesquisa confirma mais uma vez que o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva está crescendo cada dia mais. Reportagem, né? A pesquisa está reportada lá no site A Voz de Anápolis, você pode acessar pelo avozdeanápolis.com.br. E vamos aí aos números, Os números aqui, inclusive, precisam dar uma atualizada. Aqui o ex-presidente Lula tem 39% das intenções de voto na primeira pesquisa Datafolha realizada após o registro das 13 candidaturas ao Palácio do Planalto. O Datafolha ouviu 8.433 pessoas em 303 municípios nos dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro do levantamento aqui ficou faltando, mas, se não me engano, é 2%. Uma parceria da Folha de São Paulo e TV Globo, 2 pontos percentuais, para menos ou para mais, é a margem de erro. Isso. Na simulação da disputa com Lula, Bolsonaro mantém estabilidade de seu eleitorado com 19%. No segundo lugar, aparecem embolados no terceiro, Marina Silva Rede com 8%, Geraldo Alckmin com 6% e Ciro Gomes com 5%. Né? Então, os demais aí, se colocar a margem de erro, eles estão empatados tecnicamente. Né? Algumas das novidades é a ampliação. Né? Na última pesquisa nós tínhamos falado, era de 37%, agora foi para 39%. Esse cenário aí, com o presidente Lula sendo candidato, né? E aí fica até essa dúvida, porque aumenta a pressão em cima do ministro Barroso, que irá julgar a candidatura de Lula,
é que ele está a 2 pontos de vencer no primeiro turno. Né? E o que dá para fazer uma leitura, mais do que a leitura eleitoral, mais do que até mesmo o momento, as pessoas quererem a vida que tinham com o presidente Lula na presidência, a vida que tinham de 2002 até 2014, mais do que isso, é um questionamento muito severo em relação à Lava Jato, em relação à parte jurídica do julgamento de Lula, né? Quer dizer, a parte da investigação da Lava Jato. A hora que começou a usar os critérios para julgamento, nitidamente, alguns processos correram a toque de caixa, batendo recordes históricos. Certamente, nunca na história do judiciário brasileiro houve um julgamento em 2 instâncias com tamanha velocidade. E, por um outro lado, outros que estão aí, livres, leves, soltos, sem sequer serem réus. Então, certamente, para a população brasileira, isso aqui independentemente do que a gente ache certo ou errado, há um questionamento muito claro. Porque, em outra situação, você não verificaria essa predileção por um sujeito que está condenado, que está preso. Então, eu acho que há uma avaliação aí que vai além da parte eleitoral. Muito bem. Então, os dados da pesquisa com Lula, Lula tem 39%, o Bolsonaro vem em segundo com 19%, a Marina Silva tem 8%, o Geraldo Alckmin tem 6%, o Ciro Gomes tem 5%, o Álvaro Dias tem 3%, depois dele vem o Amoedo com 2%, e aí vem a turma do 1%, né? O Meirelles, o Boulos e o Daciolo. Esses têm na faixa de 1%. Né? Se a gente colocar a margem de erro, eles podem ter menos 1, né? Que é 2 para cima, 2 para baixo. Eles só não podem ficar devendo, né? Não pode ficar devendo. Não pode ficar devendo voto. Bom, retirando o Lula da pesquisa, eu achei interessante porque o Bolsonaro fica em primeiro lugar, mas ele só aumenta 2 pontos, né? Ele tem 19 quando o Lula está vamos dizer, na pauta, e tirando o Lula, ele vai para 22%. A Marina Silva... É um aumento, só um registro. 16, né? Só um registro. É um aumento de margem de erro. Uhum. A Marina efetivamente sobe, né? A Marina sobe, porque ela pula de 8 com a presença ela dobra para 18, né? Para 16, ela dobra. O Ciro Gomes também tem 5 quando o Lula está na parada, e tem 10, também dobra. Né? O Geraldo Alckmin, que tem 6 com o Lula, sem o Lula ele vai para 9. Também ele ganha mais 50%. Menos, mas né? sobe, Também sobe, né? E o Haddad, ele aparece nessa, por exemplo, quando retira o Lula, o Datafolha coloca o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Aí o Haddad tem 4%. Ou seja, não tem como ter parâmetro do Haddad, porque ele não está na pesquisa quando tem o Lula. Anterior, Mas veja, Marina sobe 8, Ciro sobe 3. Não, Ciro sobe 5. Sobe 5, Alckmin sobe 3 e Haddad sobe 4. Né? Qual que é a leitura que se faz em relação a isso? Lula ainda não disse, porque não chegou esse momento, né? Só quando for instado, se acontecer isso, de dizer, mas ele não chegou ainda a dizer para as pessoas, olha, o meu candidato não é o Alckmin. Para quem quer, quer a volta do governo Lula, o meu candidato não é o Ciro. Para quem quer aquela vida que nós tínhamos quando eu era presidente, meu candidato não é a Marina. Meu candidato é o Fernando Haddad. Quer dizer, quando isso acontecer, aí é possível fazer uma medição em relação à transferência de votos. Claro que já está sendo feito esse estudo, esse impacto, mas é interessante perceber que se esse momento chegar, se houver essa demanda, vai haver essa transmissão, e aí nós vamos saber qual que é o impacto disso. Muito bem. Então, o Datafolha tem os dados aqui no canal do UOL, né? Também no G1. No G1 também a manchete é exatamente assim. Pesquisa Datafolha, Lula 39, Bolsonaro 19, Marina 8, Alckmin 6, Ciro 5. Álvaro Dias tem 3, Amoedo tem 2, Meirelles, Boulos, Daciolo e Vera tem 1% cada. Demais candidatos não atingem 1%. O levantamento foi feito entre os dias 20 e 21 e ouviu 8.433 eleitores em 313 municípios. Interessante, porque normalmente esses institutos eles ouvem em torno de 2.000 pessoas, né? Ouviu 8.433, então, vamos dizer assim, tem um cenário mais ampliado, né? Exato. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Para o
sem a presença do Lula, nós já falamos. A margem de erro é 2 pontos percentuais para menos ou para mais. O registro foi feito no TSE, né? Essas pesquisas elas são obrigatoriamente registradas no Tribunal Superior Eleitoral, então, né, para dar aquela, confirmar o valor, né, a confiabilidade da pesquisa, é preciso que seja feito o registro. O nível de confiança utilizado é de 95%, isso quer dizer que há uma probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. 0% significa que o candidato não atingiu 1%, traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado. Então, aqui os dados da pesquisa, segundo o site G1, que traz também os dados dessa pesquisa. Muito bem. Ainda houve pesquisa também nos estados, né? E, por exemplo, houve pesquisa em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nós temos uma assessora aqui especial para comentando caninos. Exatamente. Hoje a Baby, né? É a Baby. A Baby está com a gente. Muito bem. Então, a pesquisa também foi feita para o estado de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Distrito Federal. Vamos ver aqui os dados de São Paulo. Deixa eu achar aqui, o negócio meu aqui está de... Hoje está feio aqui a coisa. Bom, em São Paulo, Dória tem 25%, o SCAF tem 20%, França e Marinho tem 4%. É o que diz o Datafolha. Para o Senado, São Paulo, quem lidera é o ex-senador Suplicy, né, que tem 32%. O Mário Covas, que não é o Mário Covas, governador. O Mário Covas. É o Júnior, né? Filho do Mário Covas, tem 18%, e o Major Olímpio tem 13%. Então, disputa o Senado, bastante acirrada também em São Paulo. No Rio de Janeiro, Paes tem 18%, Romário tem 16%, o Garotinho tem 12%, diz o Datafolha. Tá uma disputa apertada. Você é carioca ou fluminense? Eu sou carioca. Carioca. Né? Então, você entende aqui bem esse pois cenário. Em primeiro está o Paes, né? Eduardo Paes, que foi prefeito. Pois é, que apresenta a Datafolha, no Rio de Janeiro, apresenta um valor diferente da Ibope. O Ibope coloca o Romário na frente, mas veja, a diferença deles está tanto na margem de erro. São 2 pontos, que é justamente a margem tanto uma como no outro, isso. Então, aí apareceu o Paes na frente, ex-prefeito do Rio, o Romário e o Garotinho, ex-governador, né? O Garotinho, com toda a pressão e prisão e processos que ele sofreu, né? Tem sofrido aí, ele também... Mas é porque o Garotinho tem um perfil, ele tem uma liderança popular genuína. Né? Isso é inegável, apesar dos questionamentos jurídicos, políticos, da trajetória dele, ele tem uma aliança com segmentos bem populares da população, pelo seu próprio perfil como prefeito, como ex-governador, prefeito da cidade de Campos, e que o coloca nessa condição. E está bem embolado. Na minha avaliação, aí, à distância do Rio de Janeiro, o que surpreende é ver o Romário, né? O Romário empatado, né, tecnicamente, com o Eduardo Paes. Ainda para o Senado, no Rio de Janeiro, o César Maia tem 18%, o Flávio Bolsonaro tem 18%, e o Lindbergh Faria também tem 18%, e o Chico Alencar tem 17%. Então, aqui praticamente um empate técnico entre esses candidatos, né? 18, 18, 18 e 17. Em Minas Gerais, a Anastasia tem 29, o Pimentel 20. Para o Senado, lá em Minas Gerais, o Magatini, quem está à frente é a ex-presidente Dilma Rousseff, que tem 25% da preferência. O segundo lugar é do Viana, tem 11%. Lacerda tem 8% e Lopes tem 8%. Né? Então, esse é o quadro lá de Minas Gerais, né, da pesquisa para governo e também para o Senado. Então, deixa eu ver aqui, mas... Muito bem. Então, esses os dados, né, lá em Minas Gerais. O Antônio Anastasia, que está na frente, é do PSDB, tem 29%, né? O Fernando Pimentel tem 20% do PT. Romeu Zema, do Novo, tem 5%. João Batista Mares Guia, da Rede, tem 3%. Dilene Marques tem 2%, né? São os dados da pesquisa de Minas Gerais. Deixa eu ver aqui para o Senado, né? Não está aqui. Muito bem.
A pesquisa de Minas Gerais aqui, a margem de erro é 3 pontos, né? Não sei qual é o critério, é um pouquinho diferente. Foi ouvido 1.214 pessoas, também grupo ouvido menor, né? Isso. Naturalmente, são aqueles que foram ouvidos na pesquisa maior e que, né, foram divididos desdobrando por estado. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontenay. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Atenção, a ameaça agora é tripla. Dengue, chikungunya e zika vírus. O que são 10 minutos na sua semana? Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, esse é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, tire um tempinho e tome uma atitude. Mais FM. Mais FM. Você pediu um evento diferente. E a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante. Com ele. De rua, não vale metade do seu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda falta seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. Cléo de Pará. Meu amigo, e fica sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para mais um bloco do programa Anápolis é Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. Eu quero agradecer o pessoal que está com a gente aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né? A gente tem todos os dias ao vivo a transmissão do programa e a cada dia
aumentando a audiência. Você pode ouvir também o nosso programa no www.fmmais.com.br, o site da Mais FM. E ainda nos aplicativos para o seu smartphone, você também pode acompanhar. Aqui com a gente, né, pelo Facebook, está a dona Sueli Narciso, desejando um bom dia a todos, né? Pergunta para ela se ela gostou. Se ela gostou do empadão. É isso aí. Ontem eu fui chamado a atenção porque eu não fiz propaganda do empadão goiano, né? Que a dona Nalva e a Kellen Cunha fizeram. E para reunião que aconteceu lá em casa, né? Dos pastores batistas da cidade, né? Muita gente boa presente. E, é claro, né? O Morgantino e a dona Narcisa receberam um brinde extra. Exatamente. E detalhe, eu fiquei sem. Ficou sem? Porque eu doei o meu lá para ela, que ela estava lá na clínica, eu sei que todo mundo ia querer um pouco, eu acabei doando o meu e fiquei sem. Então, o meu marketing furou. Fiquei a ver navio. Pois é, fiquei a ver navio. Tudo bem. Não fiquei nem chupando o dedo, porque não deu nem para sujar o dedo no empadão para comer. Muito bem, um abraço para a dona Sueli Narcisa. Né? Está dizendo aqui, olha, senhora Edmar Silva, muito grata pelo mimo que recebi ontem, delicioso, agradeço a sua esposa. Mãos abençoadas. Muito bem. Aí, tá bom. Pronto, viu? A gente fica pedindo. Olha aí. Pede. Quem não chora, não mama. Quem não chora, não mama. Muito bem. É isso aí. Quem está com a gente também é o Leandro Vieira. Ele diz que Lula está com 28% em 1. O 2, o Fernandinho Beiramar está com 11%. E em 3, o Marconi com 7%. E por aí vai. Né? Então, as espetadas do Leandro Vieira... Né? Na eleição do presídio? Deve estar mesmo, porque o Lula deve liderar. Lidera no Brasil, lidera no presídio. Se bobear, ele lidera até na tua rua, Leandro. Na tua casa, né? Se bobear, na tua casa também deve liderar. Deve ter uns 5 pessoas, deve ter uns 3 votos para ele. Muito bem. A Poliana Borges nos acompanha. Um abraço para a Poliana. Né? O Itamar Santos, sabe onde é que é? O Itamar Santos mora? Onde? Ele mora lá na minha terrinha, Araújos, Minas Gerais. Araújos, qual que é a cidade mais próxima de Araújos? A cidade mais conhecida perto tem Nova Serrana, a cidade dos Calçados. Certo. Divinópolis, né? Divinópolis é bastante conhecida. Divinópolis é muito conhecida. O que mais? É a metrópole daquela região lá? É como o Anápolis funciona aqui para a região, né? Araújo seria a Abadiânia? Seria uma Abadiânia... Mais ou menos. Badiana melhorada. Teresópolis ali, não? Não, maior que Teresópolis. Alexânia. Alexânia, acho que dá um padrão. Vamos fechar em Silvânia, que tá bom. Silvânia, tá bom. Então, Araújos é uma cidade próxima de Divinópolis. Divinópolis é, vamos dizer assim, um centro onde o pessoal vai resolver os problemas. E os araújos mandam lá ainda? Os araújenses... Araújos, lá tem família. Na verdade, lá... É interessante essas cidades pequenas, né, menores, onde quase todo mundo é parente, né? Então, se você conversa com o cidadão, você é filho de quem? Tanto que lá, as cidades pequenas, não sei se você já morou em cidade pequena, mas as pessoas conhecem a pessoa não é pelo nome, mas é pelo nome da família. Então, por exemplo, o Itamar é o Itamar do Vicente. Vicente é o pai dele, né? O Vicente Firmino. O Edmar é o Edmar do Divino. E o Divino é o Divino do João Chico. Então, as pessoas conhecem uns aos outros, senão é o Edmar do Divino do João Chico. Vai fazendo a árvore genealógica do cidadão. Quer dizer, pelo menos, acho que é assim ainda, né? O Luciano Toledo, vamos voltar aqui à nossa pauta, né? Ele diz assim, Morgantino, parece que deu um probleminha com o Haddad, mas com certeza não estão perseguindo ele, né? Tem um problema também, parece, com o Jair Bolsonaro, em relação a racismo. Deu problema com relação à merenda e ao metrô no Geraldo Alckmin. Agora, a diferença, Luciano, e aí tem que ter um mínimo de discernimento, até de honestidade, né? É a forma com que é tratado, né? Porque parece que agora descobriram o Haddad, por quê? Haddad não era candidato a nada, não sei o que, ninguém fala. Agora parece que estão acelerando o processo, está aparecendo, olha, tem irregularidade aqui na construção de uma ciclovia. Poxa, não estou falando em relação ao Geraldo Alckmin, porque você é eleitor do Jair Bolsonaro e você acha que o Bolsonaro é a estrela dessa eleição. Ou o Jair Bolsonaro é um candidato feito para perder. Tem aqui em Goiás uma expressão, eu só aprendi aqui em Goiás, ela é muito triste, né? Porque a história que ela representa é muito triste. Esse boi de piranha. Né? O que é um boi de piranha? Você sabe, Edmar? Eu sei. Quando a boiada vai atravessar o rio, né, o rio que tem piranhas, eles colocam um boi que vai primeiro,
as piranhas vão nele para devorar. Eles fazem um corte no boi, porque ele vai pelo sangue. E aí é sempre um boi que está pronto para ser sacrificado, desprezado, porque é um boi velho, um boi que não interessa naquele grupo. E aí fazem um corte e coloca. As piranhas vão todas comer aquele boi enquanto ele atravessa a boiada. O Jair Bolsonaro, com o seu discurso, com o seu isolamento político, justamente porque ninguém tem coragem de, em sã consciência, ficar perto de um discurso daquele, com o despreparo que ele tem, ele é um boi de piranha. Ele é feito para colocar alguém desse centro-direita, desse centrão, como o Alckmin, que é a imagem perfeita que interessa ao mercado, no segundo turno, porque todo mundo obrigatoriamente vai se unir para derrotar um insano como é Jair Bolsonaro. Aliás, não é insano, não. Insano é uma condição que foge da minha condição, né? Foge do meu interesse. Eu sou insano. Sim, eu fiquei louco, aconteceu uma coisa comigo. Não, ele é despreparado. Despreparado é uma escolha. Eu posso me preparar ou não me preparar, né? Então, o Bolsonaro é isso. O que é preciso entender é que se o Bolsonaro, por exemplo, subir na pesquisa, estiver em primeiro lugar, tivesse com chance de ganhar, iam aparecer cada vez mais coisas sobre o Bolsonaro. Porque o interesse do mercado da grande mídia brasileira é eleger alguém do PSDB que esteja alinhado com o pensamento deles. Ou seja, é eleger hoje o Geraldo Alckmin. Não é à toa que o tal Centrão, que é o direitão golpista, porque todos aqueles países, todos aqueles partidos foram os que apoiaram a retirada da Dilma, tentando fazer aquele negócio que ia ser muito bom, achando que Temer ia ser um grande líder e resolver tudo, foram para apoiar a Alckmin. Então, não se iluda. É aquela velha história, você acha que o golpe foi contra o PT. Olha só, tirou o PT. Não, tirou o povo brasileiro. Foi a soberania do povo brasileiro. Porque você está sendo soberano, você, Luciano, estou falando para você, porque você está aqui o nosso eleitor do Bolsonaro fiel, assim como há outros que orbitam no programa. Você acha que você agora está sendo soberano e tem a chance de eleger o seu representante. Olha, o nosso mito vascaíno. Não se engane. O Bolsonaro já está com um corte no tornozelo, já está devidamente sangrando para quando você for colocado nas pesquisas para sangrar, enquanto tentam. E aí veja a dificuldade que existe. Alckmin não sobe nas pesquisas. Alckmin não consegue chegar a 2 dígitos na pesquisa. Essa é a grande dificuldade. E qual que é o medo que eles estão tendo agora? E é real, é um medo real. Haddad começa a aparecer. Haddad aparece com 4 pontos, sem ninguém falar aquele que era do Lula. Haddad aparece com 4. É que eles estão mais espertos. Vai falar, tá, no lugar do Lula, então o Haddad, eu vou nele. Então... Quando o Lula gravar um vídeo e falar assim, meu candidato é o Haddad, vai acontecer o quê? O que você acha? É simples. Então, assim, reflita um pouco, e eu não estou querendo mudar a sua convicção e seu voto, não, porque, pelo que eu entendi, os absurdos já cometidos pelo Bolsonaro ainda são dignos do seu aplauso. Não vou entrar nesse mérito, porque é uma questão de índole. Mas reflita sobre o que é o conceito de boi de piranha e para que Bolsonaro está sendo colocado nessa eleição. E um detalhe é o seguinte, que na pesquisa Datafolha, que está sendo divulgada hoje, o Lula tem 39%, o Bolsonaro tem 19%. Quando tira o Lula, o Bolsonaro sobe para quanto? Para 25%? 22. 30%? Não, ele sobe para 22%. Mas ali na margem de erro. Ele está na margem de erro, ou seja, não alterou nada. Isso. Né? Quer dizer, com Lula ou sem Lula, ele tem em torno de 20%. Ou seja, vai ser a votação que provavelmente, né, é claro, diante dessa pesquisa aqui, fica claro. Porque se tirasse o Lula e ele pulasse para 25%, né, para 30%, né, mas não, quem sobe, na verdade, é a Marina, quem sobe é o Ciro Gomes e o próprio Geraldo Alckmin. Agora, qual é o interesse, igual você colocou aí, Morgantina, a mídia nacional, né, a grande mídia nacional, quer eleger quem? Essa é a pergunta, né? A grande mídia quer eleger alguém de centro-direita. E o nome preferido deles é quem? É o ex-governador de São Paulo, né? Que, assim, vamos dizer assim, para o projeto, está ruim, porque toda pesquisa que faz, ele está patinando lá na rabeira. Exato. Né? Então, agora, o que vai acontecer, por exemplo... Veja, deixa eu interromper você, Edmar, mas veja, nós estamos falando de 2 paulistanos, né? Um ex-prefeito de São Paulo, um outro ex-governador. Agora começaram a aparecer, olha, o Haddad tem um problema lá de um processo envolvendo a ciclovia. O Alckmin é governador. E o Rodoanel, né? Tem o Rodoanel, tem a história. O negócio a merenda do Fernando Capês. E a merenda. O jeito foi
acusado, agora falou, não teve nada a ver, não. Tá lá, tem gravação do cara falando, não é possível, não podem investigar. Fernando Capês é promotor, ex-promotor, deputado, né? Foi presidente da Câmara lá, da Câmara, da Assembleia. Alckmin tem a tal do metrô da Alstom, que é um negócio bilionário, desde o governo anterior dele. Não tem uma linha. Eu pergunto ao eleitor do Bolsonaro, ao eleitor que está achando que está fazendo a diferença. Temos que lutar contra o Lula, contra o PT. Você não está imaginando por que isso não aparece? Por que será? Faça esse questionamento. Muito bem. A Adriana Pereira, né, que é a nossa ouvinte, internauta fidelíssima, ela diz assim, bom dia, e ela diz o seguinte, empadão, e faz assim um monte de carinho, tá tipo assim, cadê o meu, né? Já comeram. Já comeram, inclusive o seu. Olha aqui. Você falou do empadão, esqueci do que eu ia falar. Não, a gente estava falando da pesquisa, né? Não tenho dúvida, lembrei. Não tenho dúvida de que essa eleição vai chamar a atenção, vai colocar os holofotes internacionais no Brasil. Não tenho a mínima dúvida, não só pela presença de alguém com um discurso parecido com o do Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, né, de ser um Donald Trump atrapalhado, não mais do que isso, em relação à impossibilidade, né, de se confirmando, de Lula ser candidato. Lula está a 2 pontos, e você imagina que quando começar a horário de TV, se não vai aparecer isso. Lula está a 2 pontos de ganhar no primeiro turno, né? E estão deixando Siquelli dar uma entrevista. Então, imagine, se a ONU fez aquele pronunciamento, você imagine o que não vai acontecer em relação aos outros mercados, aos outros países, né, em relação à democracia brasileira, porque a gente pode achar que aqui é só uma coisa, brincadeira nossa, um golpezinho nosso, sacanagem nossa, mas não é não, porque quando eles começam a perceber, o mercado começa a perceber que as eleições são direcionadas, tem algum tipo de manipulação, o candidato aqui não vai, há um risco de debandada de investimentos enorme. Isso é claro e acontece em tudo quanto é país, né? Basta entender isso. Vou dar um dado interessante para vocês, que eu li ontem. O dólar vem aumentando nas últimas 2 semanas, absurdamente. Aliás, no último mês inteiro. Ele foi a 3,88, 3,89, 3,92, 3,95. Ontem ele começou 3,98. Ontem ele bateu 4,1. Quando o dólar bate 4,1 no Banco Central, significa que ele é vendido na rua a 4,20, 4,15, 4,18. Muito bem. Você pegar o noticiário de um mês atrás, e quem tiver essa curiosidade, até para me desmentir, vai que eu estou contando uma cascata aqui, fake news, olha, há um mês falava-se sobre o aumento do dólar em relação aos mercados internacionais, a crise no mercado europeu, aquele Brexit, fazia tudo isso. Há coisa de uma semana, né, fazendo um corte no tempo, há uma semana, falou sobre a questão turca. Né, houve uma crise no mercado turco lá, não me lembro exatamente o que é, mas o G1 noticiou isso, não tem uma semana, tem uns 4, 5 dias. Ontem, quando o dólar bateu R$4, a manchete do G1 era resultado das pesquisas eleitorais fazem dólar disparar. Ou seja, Lula na frente... Semana passada era a Turquia, né? Não, semana passada, retrasada, era o mercado europeu, né? Petróleo, no Oriente Médio. Semana passada, hoje é terça, semana passada, isso foi 5, 6 dias atrás, era o mercado turco. Quando foi ontem, o dólar bateu 4 e era o resultado das pesquisas eleitorais. Veja se isso é um indício, para você refletir se você está sendo manipulado ou não. Ou seja, quando o dólar abaixa, é porque o Brasil fez uma coisa muito certa, o Temer acertou a reforma trabalhista, reforma da Previdência. Quando o dólar sobe, é porque o Lula está na frente da eleição. Tem 2 anos o Lula na frente das pesquisas. Agora atrelaram isso ao dólar. Ao dólar e o dólar ao Lula. Então, assim, perceba-se, né? Porque, assim, se amanhã acontecer do dólar disparar e falarem que é culpa do Bolsonaro, vocês já estão vacinados. Isso é armação. Porque, diferentemente de quem é eleitor do Bolsonaro, nós não vamos aqui usar fake news quando é a nosso favor, a gente usa, quando é contra a gente denuncia. Vamos ter um parâmetro. O parâmetro é o processo democrático. Isso. Inclusive, o nosso ponto de partida são os noticiários oficiais do país, né? Por exemplo, a gente discute aqui, a gente poderia discutir alguns sites que são, vamos dizer assim,
declaradamente de esquerda, mas nós discutimos justamente os sites, né? A Datafolha, né? Datafolha, o G1. O G1 repercutindo, o UOL Popular, né? Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Anápolis é Notícia. Anápolis é notícia. Oi, bom dia, bom dia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Abraço Brasil, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, agradece ao Senado Federal pela aprovação do PLS 513/2017, que aumenta a potência das rádios comunitárias, com 2 canais de operação por município. Agora o projeto PL 10.637/2018 está tramitando na Câmara dos Deputados Federais e as rádios comunitárias solicitam o apoio dos deputados federais para a aprovação final deste importante avanço para a democratização da comunicação no país. Afinal, nas rádios comunitárias que todos os deputados são recebidos para mostrar os seus trabalhos às comunidades em todo o Brasil. As rádios comunitárias do Brasil acreditam no compromisso que os deputados federais têm com a democratização da comunicação. Abraço, Brasil! Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí. 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Você pediu um evento diferente e a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante. Com ele. De rua, não vale metade do seu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu? Cléudio Parra. Eu ligo muito sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para trazer para você as principais informações do dia aqui no Anápolis é Notícia. Nós temos aqui a participação dos nossos ouvintes, a Nina Evelyn está com a gente. Bom dia, Nina.
Obrigado pelo carinho da audiência. O Eduardo Diagramações deixou uma frase longa aqui, um belo discurso, que ele atribui uma frase ao Lula, não sei se é do Lula mesmo. A frase do Lula, sim. Agora tem que ter um negócio chamado interpretação de texto para saber o que ele está falando aí. Né? Que, aliás, assim, eu concordo, Eduardo, vou te falar uma coisa, eu concordo plenamente com ele. Eu prefiro muito mais um político para decidir a minha vida, tendo eu a chance de colocar ele lá ou tirar, do que um concursado. O concursado, ele faz uma prova uma vez e não tem nada a ver com o povo, é o conhecimento dele. Ele está lá e fica o resto da vida decidindo sobre a tua vida e a minha vida, Eduardo. Agora, um político, a gente coloca ele lá. Um prefeito. O concursado é o técnico, né? Vamos lá, colocamos um prefeito lá. Ou você que defende eleição a prefeito por concurso público. Imagina se a gente tivesse escolhido o Roberto Naves. A gente escolhido, não. Ele tivesse passado no concurso público e ficasse lá como prefeito. O que você acha? Você ia deixar tirar ele? Não, concurso público. Fica lá o resto da vida, prefeito seu. Tá bom para você? É o rei, né? Entendeu? Aí, o que o Lula fala? Fala, por mais ladrão que ele seja, malandro, ele tem que ir na rua pedir voto quando chegar a eleição. Aí, quando o cara vai para a rua, ele enfrenta a população. Se um cara é concursado, ele pode tomar ovada, xingo, pode fazer tudo com ele. Ele entra no carro, vai embora, ele está lá batendo ponto e sendo... e decidindo a sua vida. E decidindo a sua vida. O político não, você sai, xinga, questiona, pergunta, você fala, responde, e você principalmente não vota e não elege, não reelege. Essa é a diferença, essa é a interpretação do texto, do que ele quis dizer. Esse negócio de interpretar texto é muito importante e faz toda a diferença na vida de nós brasileiros. Nós percebemos muito isso. Para o nosso ouvinte entender, né, o texto do Eduardo é o seguinte, ele diz, cita Lula, onde Lula diz que, ele diz assim, eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir à rua para encarar o povo e pedir o voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz o concurso e está com emprego garantido o resto da vida. O político não, ele é chamado de ladrão, chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, chamado de tudo, mas ele está lá encarando, pedindo outra vez o seu emprego. Né? Essa é a frase que o Eduardo atribui ao Lula. Que não, atribui ao dele. É do Lula, né? Sim, foi um discurso dele de 2016. 2016. Né? Ou seja, o candidato ele precisa ir para a rua e encarar o povo, né? E o detalhe é que o cidadão vai lá e encara e ele vai ser reprovado ou aprovado, né? E a população vai julgar, olha, realmente esse cara aqui não merece meu voto por isso. E é por isso que as pesquisas não mentem, né? As pesquisas, elas mostram justamente esse sentimento do povo. Quando você vai para a rua para ouvir, né? Nós estamos falando aqui hoje da pesquisa da Folha. Datafolha ouviu a população no Brasil inteiro, né? E o resultado está lá. Basta querer ver, né? O Luciano Toledo, ele diz assim, que dia terá um convidado de direita, ao menos... Você já é o convidado. Você já tá participando do programa. Faz o seguinte, Luciano, porque você está em Goiânia, imagino, parece que é isso. Vem aqui um dia nos visitar, tomar um café, traz um pão de queijo. E venha debater com a gente. Você fica pedindo por um convidado de direita, quando, na verdade, nós lemos todas as suas mensagens. Argumente, não é possível que você tenha uma convicção e não tem uma forma de explicar como você chegou nela. Manda sua mensagem de gratidão. E assim, para não ter dúvida de que a gente lê todas as mensagens que você fala. Agora tem hora que você fala uma coisa que você tem que ouvir também. Aí você deve ficar meio assim, puxa, eu não tenho convidando. Não, que o Luciano fala assim, puxa, não tenho convidando. Não sei se você fala assim. De repente você fala assim, poxa, mas não tenho convidado. Entendeu? Depende. Muito bem. A Lorena Andrade Leite também está com a gente. Né? Lores Leite, nossa corredora. Isso. A maior corredora de meia maratona que existe em Anápolis. Chique. Essa é danada. Muito bem. É isso aí. Vamos falar de esportes, né? Qualquer dia com a Lorena, então, sobre as corridas de rua, né? Exatamente. Muito bem. Bom, vamos aqui às notícias do Jornal Popular. O Popular fala dos planos de governo dos candidatos, né? Segundo a manchete principal do Popular, planos de governo têm propostas parecidas para Goiás. E o Popular destaca educação e saúde. Plano de governo é um negócio assim, parece a escolinha, né, de escola, né? É. Tudo igual. Boa. Né? A gente tem
vamos dizer assim, candidatos que vão da direita para a extrema esquerda, mas se você pegar o plano de governo, ele praticamente é parecido. É isso que o Popular está trazendo na sua manchete principal de hoje. E os temas preferidos, né, é justamente educação e saúde. E é claro, a segurança, né, que também hoje são os três pilares aí da política em geral. Da política de uma forma geral. Não tem como falar em campanha eleitoral sem lembrar desses três temas. O Popular também trabalha, eu estou querendo mudar de assunto, mas o Popular insiste aqui, colocou aqui, eleições de 2018, Lula lidera a corrida presidencial com 39% das intenções do voto, diz Datafolha. Já no cenário sem apresentação do nome de Lula, que está preso em Curitiba desde 7 de abril, Bolsonaro lidera. Então, de novo, o Popular aqui também trazendo essa informação da pesquisa. O Popular fala sobre o rodízio que pode afetar 760 mil pessoas. Esse é a questão da água, né? A água que, segundo a nossa querida Saneago e também os representantes do município, esse ano não vai faltar em Anápolis, né? Mas lá em Goiânia, que tem o grande reservatório do João Leite, né? Além dos outros reservatórios, a previsão é de que vai haver racionamento de água na capital goiana. Vamos falar sobre a história dos planos de governo. Muitas vezes, os planos de governo têm poucas diferenças, só que são diferenças capitais, né? Quando a gente fala, por exemplo, educação e saúde, qualquer cidadão que acompanhe minimamente essa agenda pública sabe o que precisa. A diferença é como chegar ao que precisa. Precisa melhorar o atendimento na saúde? Sim. Precisa aumentar o número de postos de saúde? Sim. Precisa aumentar o número de profissionais para atendimento, para diminuir as filas? Sim. A questão é como? Uns defendem, olha, precisamos ter uma saúde pública gratuita, com qualidade, gerida pelo Estado. Então, vamos fazer um concurso público, vamos contratar mais médicos, mais enfermeiros, mais profissionais aí de assessoria, né? Maqueiro, que mais que precisa? Sei lá, o vigia dos postos, vamos fazer um concurso. Já outro fala, olha, precisamos fazer tudo isso, só que nós vamos colocar isso na mão de uma OS, de uma organização social, vamos terceirizar, porque essa OS vai gerir esse negócio, e eles vão contratar e se virar lá. Porque a OS é mais competente, a OS não tem concursado. Não tem concursado, então eles que se viram lá, porque não enche a máquina pública. São teses, entende? Por isso que... Aí vai uma crítica a essa leitura do é muito parecido. É parecido porque a visão das pessoas é a mesma. Seria diferente, seria estranho se alguém aparecesse assim, olha, na saúde não vamos fazer nada, porque ela já está boa. Isso. O que diferencia é o como fazer, gente, o como vai fazer. E aí, claro, é nesse detalhe. A educação é a mesma coisa. Sobre a segurança pública, todos vão falar algo semelhante. Concurso público para aumentar o número do contingente policial, valorização dos salários, mais veículos, mais armamentos, mais treinos. Aí nós vamos entrar. Quem que já esteve lá e já fez discurso e colocou isso? Porque a coisa de 2, 3 anos tinha acampamento na Praça Cívica de policiais, né, de concursados para o concurso de polícia e que não eram chamados. Então, é preciso entender qual que é a diferença entre teoria e prática. Desses que são candidatos, que não estiveram lá ainda, quantos tiveram projetos ou tiveram alguma ação na direção desse grupo? Né? Ou na educação, ou para o meio ambiente. Então, veja, esses programas de governo, eles têm essa semelhança porque os problemas são vistos do mesmo jeito por todo mundo. A diferença é quais os caminhos possíveis de se alcançar uma solução. Isso. Por falar em saúde, outra manchete do Popular é que Goiânia terá dia D para vacinação de sarampo e pólio. Né? É um problema sério da saúde atualmente, a volta do sarampo e a volta da poliomielite. Né? Uma coisa que já tinha sido, vamos dizer assim, tinha acabado no país praticamente, e justamente a falta de recursos e a falta de investimentos na saúde faz com que esse problema ele reapareça. Né? E a pergunta é, aqui em Anápolis também tem
vacinação, também tem dia D, estão preocupados também com essa necessidade de vacinar as nossas crianças, né? Então, fica aí a pergunta para depois a gente trazer aqui a informação. Uma matéria que está no Popular também que me chamou a atenção, Morgantini, com relação a Anápolis. Diz que a área da plataforma vai a leilão em Anápolis. Você lembra da plataforma? A plataforma logística multimodal? Essa, famosa, né? Que ninguém sabe, é igual, né? Aquela história que ninguém sabe o que é, onde fica, para que serve, né? É um troço assim que virou chavão. De vez em quando a gente vê aí as autoridades, pessoal da... Tá, e vai leilão por quê? Sei lá. Vai leilão. Boa pergunta, né? Tu quer dizer, estão devendo alguma coisa? Vai leilão, tá privatizando? É isso? Acho que eu entendi assim, né? Tá privatizando um negócio que nunca funcionou, né? Um campo... Eu confesso a você, Dilma, que eu levei muito tempo, anos, para eu realmente entender o conceito e para que servia. Né? O que é a plataforma logística multimodal? E aí eu me constrangi durante muito tempo, porque eu falei assim, eu não sou capaz de entender isso. É uma deficiência minha. Intelectualmente eu tenho uma limitação. Aí, quando eu fui vendo ao longo dos anos, e tem mais de 15 anos essa história, hein? 15 anos essa história. Desde 2001, 2002, tem essa conversa de plataforma logística em Anápolis. Aí, quando eu fui ver, conforme foram passando os anos, né? A década, uma década e meia, e nada acontecendo, eu descobri que eu não era o incapaz de entender. É porque o negócio realmente não tem uma capacidade de ser explicado. É incapaz de funcionar. Tá aí. É uma fazendona lá. Tudo. Eu já tive a curiosidade de entrar no carro e ir capinado? Lá. Não, tá capinado, assim. Não é um espaço aberto? Cresceu uma tipo um loteamento. É um loteamento. Loteamento abandonado. Pronto, é um loteamento abandonado. É isso. Então, segundo o Popular, vai a leilão, né? Tá bom. Quem será que vai comprar esse loteamento abandonado, né? De repente, alguém pode dar utilidade para ele. Além do discurso, né? Porque toda a campanha, porque Anápolis tem uma plataforma multimodal, porque tem... Lá não tem um prédio de nada, né? É a rua asfaltada, alguns postes e mato, capim braquiária, né? Bomba criagada. Então, né? Mas está no Popular, né? A ideia de privatização, é o privatismo, né? A ideia de tudo na mão do particular funciona e do governo não funciona. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer aqui o pessoal que entra, né, participando aqui conosco, deixando seu comentário, deixando a sua participação. Agradecer você que nos acompanha em 87.9, você que nos acompanha também no nosso site, para você que nos ouve às 8 da noite na nossa reapresentação ou na web Rádio Nova Gospel também às 11 da manhã. O nosso abraço, nosso carinho e o nosso até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós estaremos de volta com o Goiás é Notícia, trazendo as principais informações aqui do nosso estado. Obrigado a Kelly Cunha, que nos ajudou na técnica de som. Um abraço para você, Morgantini, bom dia, bom trabalho. Um abraço e uma grande força aí à turma que vai ter que explicar muita coisa em relação a essa pesquisa do Datafolha. Hoje é um dia difícil aí, como diz aquele meme da internet, um dia muito difícil para as inimigas. Um abraço e bom dia. Muito bem, um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui o seu programa Anápolis é Notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria! Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 610, canal 200, Rádio Mais FM 87.